Boa tarde, pessoal. Vou trazer um cenário interessante para a gente pensar em conjunto. Chega um casal na clínica de vocês, primeira sessão. Eles já vão apresentar naturalmente a psicodinâmica habitual que ocorre no cotidiano desse casal. Então, vocês vão encontrar o seguinte cenário: um casal heteronormativo, a mulher é a porta-voz do casal e ela chega na primeira sessão falando: fulano está aqui porque eu insisti. Se dependesse dele, ele não viria. Até aí é frequente a gente ouvir essa situação. Aí vai entrar um outro componente. A mulher traz uma determinada queixa que aqui não importa. O que importa é a dinâmica que se estabelece na conjugalidade e o que vai ressoar no profissional a partir daquela dinâmica, e aí vem como o profissional vai agir. Qual é a dinâmica predominante? O cara é bem constrangido, né? Ele é bem tímido, retraído, é mais do que tímido, ele é retraído, inibido, essa é a palavra. Ele é inibido, constrangido, então ele fica muito acuado na sessão, enquanto a mulher dispara a sua queixa e ao invés de falar de si, que também é muito frequente, ela fala apontando as dificuldades dele. Esse ataque, isso é um ataque, tá? Esse ataque que essa mulher faz também constrange a profissional que está atendendo o casal. A profissional, frente àquele primeiro cenário, vê o quanto a mulher desnuda o marido sem que ele próprio quisesse se desnudar naquele momento. Mas, por sua vez, ele também não consegue colocar limites no discurso, na narrativa da sua esposa. E aí que vem, né? Primeiro que a profissional, ela consegue ressoar, consegue contratransferir com essa retração, essa inibição que o homem, né, da relação tem, e ela fica um pouco sem, assim, tentando um meio, que é isso que eu quero falar aqui com vocês, um meio adequado para poder cuidar daquele homem, já que a própria narrativa da esposa é completamente... Uma pessoa que ataca a outra não é uma pessoa que cuida da outra, né? Então, é uma narrativa completamente descuidada em relação ao seu marido. E como a profissional iria cuidar numa primeira sessão, gente? A profissional não tem nem intimidade para poder ser um pouco mais assertiva com ela, no caso, que é quem disparou a falar. Um outro detalhe importante, antes de eu falar como que a profissional exerceu o cuidado. A profissional busca explorar um pouco as histórias de cada um e ela, sobretudo, ele também. Os dois acabam falando de suas histórias de uma forma muito superficial. Isso foi um detalhe. Ou seja, ela, sobretudo, não quer contar a história, não quer responder o que a profissional pergunta, por exemplo, sobre a família de origem. Então, ela responde de uma forma muito curta, muito reduzida e muito superficial. E, frente a essa resposta superficial, a profissional tem duas alternativas. Ou ela insiste em pormenorizar, que também chega uma hora que fica chato, ou ela
se cala naquele momento frente à resposta superficial que a mulher dá quando a profissional faz uma busca sobre a família de origem dela. Ele também responde superficialmente, mas ele acaba trazendo mais informações sobre a família de origem dele do que ela fala da dela. E aí vem ainda um detalhe para compor esse cenário, que é o que fica para nós que escutamos, né? A mulher, a porta-voz do casal, ela tem uma ansiedade em resolver a queixa, que aqui não importa qual é, né? Mas a queixa, como se a queixa fosse uma coisa, né, que ela tira de si e deposita na mão da profissional. Toma, isso aqui é seu e agora você vê o que faz para resolver. É isso, tá? Essa é a ansiedade dela. Ela insiste em dar à profissional a queixa do casal. E, ao ser inquirida sobre outras situações em torno, por exemplo, a relação com a família de origem, a resposta é muito reduzida, o que nos faz crer, enquanto profissionais, nessa insistência de transferir para a profissional a queixa para que a profissional venha a resolver. Então, vocês estão vendo um abacaxi já de cara na primeira sessão. E aí, o motivo do vídeo é o seguinte: a profissional ficou, assim, também por sua vez constrangida com o ataque que essa mulher faz ao seu marido, desnudando, né? Porque ele faz isso, ele deixa de fazer aquilo, é assim, é assado. Então ela conta fatos da história do casal, da intimidade do casal, apontando para o comportamento dele. E ele foi encolhendo. Ele não consegue falar, deixa que eu falo por mim. Ele não consegue dizer isso. Olha o cuidado que a profissional teve nessa situação, não podendo ser direta, porque era a primeira sessão, e ela, enquanto a mulher tentava aprofundar nesse descascar que ela fazia do marido, a profissional começou a entrar com perguntas transversais, impedindo propositalmente que a mulher avançasse naquele ataque que ela inicia a primeira sessão do casal fazendo em relação ao seu marido. Então, não sei se vocês conseguiram pegar, a profissional começa a fazer perguntas transversais. Transversais, com muita gentileza, a profissional, a mulher começa a falar, continua fazendo o ataque, né? Porque foi assim desde o início, desnudando o marido, e a profissional, ela não costura aquela fala, ela muda a direção do discurso. Quando ela muda a direção do discurso, ela sugere, né? Eu ia falar obriga, mas ela sugere à mulher uma outra resposta, né? Quando a profissional fala, e como que foi em relação aos seus filhos? E como que foi em relação à rede em torno, quando isso aconteceu? Nessa ocasião você trabalhava com o quê? Você está vendo que são perguntas transversais em relação à queixa. Essas perguntas transversais impediam a continuidade do ataque que a mulher fazia em relação ao marido. Eu estou trazendo esse recorte, isso é bem específico para quem trabalha com casais, porque nós, que somos psicólogos, terapeutas de casal e família, vamos encontrar situações semelhantes a essa que eu estou trazendo.
um elemento do par ataca o outro, sem que haja vínculo no processo psicoterapêutico. É ruim porque o atacado não sabe se defender, então a profissional cuidou dele. Cuidou indiretamente, desviando as flechadas que ela insistia em apontar na direção do marido. Ela desviava a conversa na medida do possível, né, gente? Na medida do possível. E com isso, a primeira sessão foi finalizada e a sequência eu posso contar em outro vídeo para vocês. Mas eu quis trazer para vocês esse cuidado que a profissional teve. O que a gente vê no aspecto didático, no aspecto teórico dentro desse recorte que eu estou trazendo? A psicanálise, né, vai falar da contratransferência e a teoria sistêmica vai falar o que ressoou para o profissional. Essa profissional que cuida, né, do caso, ela ficou mobilizada com o fechar do marido, né? O quanto ele estava encolhido naquele cenário, na psicoterapia. Então, a partir dessa ressonância, talvez intuitivamente, talvez de uma forma mais organizada, cognitivamente, a profissional, talvez os dois, a profissional cuida para que ele pudesse levar menos flechada, né? Quase como se ela colocasse o corpo dela na frente, assim, das flechadas, né? Desviando um pouco, né, gente? Porque não dá para desviar muito o assunto. Eu achei bem cuidadoso da parte dela essa atitude. Fica aí para você esse recorte da clínica de casal. Se você atende casais, deixa seu comentário. Se você tem dúvidas, deixa seu comentário também, para a gente refletir sobre essa diversidade que acontece na terapia de casal e família.